Nós estamos, nesta data, aqui no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, na presença do Dr. César Pires Machado, que gentilmente acedeu ao nosso convite para essa entrevista. O pessoal aqui do Instituto nos passou um breve currículo do Dr. César. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade de Santa Maria, onde também cursou pós-graduação. Lá em Santa Maria ou aqui na URGS? Aqui na URGS, né? Onde o senhor, aliás, também trabalhou na área de solos, né? Isso. Na década de 70, mais ou menos. Década de 70, início. Né? A despeito disso, o senhor, desde a meninice, apaixonado por história, né? Sim, eu estudei mais história que agronomia. Eu diria que desde os 16, 17 anos até hoje, né? Estou chegando aos 70 já. Eu nunca me desliguei de história do Rio Grande do Sul. E depois, para a gente entender melhor a história local, vamos dizer, a gente tem que sempre tomando noção melhor de contextos, né? Isso vai fazendo um alargamento concêntrico. História do Brasil, história do Prata, etc., né? Faz, então, mais de 50 anos, né, que eu vivo em cima desses temas. E nas últimas décadas eu tenho me dedicado à pesquisa documental mesmo, né? É mais ou menos isso aí. O senhor é autor de várias obras. Nós estamos aqui hoje mais voltados para uma explanação, digamos assim, acerca de uma delas, sobre um tema bastante polêmico, eu já antecipo, que é o ataque de Porongos, né? E os 170 anos de uma farsa intermitente. Eu não entraria diretamente ainda no livro. Eu gostaria de fazer primeiro uma provocação ao senhor, uma provocação que traga um pouco de reminiscência sobre a figura central disso, que é o Davi Canabarro, né? Eu acho que foi no livro Garibaldi, do Lindolfo Collor, o senhor me corrija se eu estiver errado, foi a primeira vez em que eu li uma referência de que o Davi Canabarro foi uma das testemunhas oculares da grande epopeia que foi aquela navegação do Ceival ali na Barra de Tramandaí. Ele é um dos que está em terra assistindo aquelas duas embarcações quase naufragarem, né? Ou seja, ele é uma figura importante em toda a Revolução e foi copartícipe de muitas das coisas que se sucederam, né? Por outro lado, quando nós chegamos ali em 1844, a Revolução Farroupilha quase no seu estertor, digamos assim, é difícil não identificar naquele momento um certo fracionamento, ou seja, haviam divisões intestinas muito acentuadas, né? E, então, antes de entrar no episódio em si, nós tínhamos já um caldo de cultura, de certa maneira, propício, né? Veja o seguinte, o Canabarro não participou do início da Revolução Farroupilha. A ideia, me parece, que ele tinha era de não participar. Alguns autores atribuem a pressões do Mingote Martins, coronel Mingote Martins do Alegrete, que pressionava o Canabarro para entrar na Revolução. Obviamente que ele queria que o Canabarro entrasse do lado dos imperiais. E acabou o Canabarro... O Canabarro até usou uma expressão muito típica do Canabarro. É atribuída a ele uma frase mais ou menos assim: se é para morrer em casa como... Ele não usa a expressão leitão. Se é para morrer em casa como um cevado, eu vou sair para morrer na coxilha. Então, o Canabarro entrou, a República Rio-Grandense já tinha sido proclamada, né? E no fim, o que acontece? Quando a Revolução está indo bem, como tudo na vida, não havia desuniões, né? O time que está ganhando não há briga entre os atletas, né? Quando o Caxias começa a dominar e o fim da Revolução Farroupilha era iminente, claro que era líquido e certo, o que acontece? Bento Gonçalves se afasta da presidência e do comando do Exército. E parece que o natural seria o Souza Neto, então. Mas não, acho que também não tinha interesse. Sim. Porque aí nessa época, então, que o Canabarro, vamos dizer,
tem o maior destaque político, pelo menos, como uma liderança. Mas a essas alturas já havia divisões, né, desde das tratativas iniciais com relação a constituintes, partidos, depois a morte do contendor do duelo com Bento Gonçalves. Mas eu diria assim, a facção em grande desvantagem na época, é normal que esses atritos, que essas divisões, né? O lado perdedor se divide mais fácil. Né? Sim. Aliás, o senhor mencionou o episódio Santana do Livramento, né? Aquele duelo entre o Onofre Pires e o Bento Gonçalves. Isso, o senhor poderia fazer um brevíssimo relato assim, do que ocasionou isso, na verdade? Porque eles eram primos, né? Já existia essa rivalidade e chegou aos ouvidos de Bento Gonçalves que o Onofre Pires, no deslocamento de uma força, teria se manifestado contra o Bento Gonçalves, onde dizia que o Bento Gonçalves era ladrão, enfim, disse uma porção de coisas do Bento Gonçalves. E diante daquilo, o Bento Gonçalves desafiou ele para um duelo. O Onofre era um homem grande, muito grande. Eu tenho até uma descrição dele aqui, logo depois do combate da Fanfa, feita por alguém que viu eles, que era um homem porte avantajado. Bento Gonçalves não, tamanho médio, reduzido, mas era tido como a melhor espada farroupilha, né? E realmente o Onofre foi ferido nesse duelo e acabou morrendo poucos dias depois em consequência disso. Agora, esse episódio se deu em Santana do Livramento, né? No início de 1844, se não me falha a memória. No mesmo ano de Porongos. Porongo foi em novembro de 44. Mas não deixou de ser uma defecção importante? Sim. Dois homens do mesmo lado da mesma trincheira? O Caxias chegou a escrever, e isso está nesse livrinho, e que ele esperava que a qualquer momento pudesse acontecer o mesmo entre o Bento Gonçalves e o Canabarro. Era a animosidade já existente entre os dois, e o Caxias estimulava isso aí. O Caxias, se à medida que eu estudava, porque eu tenho mais de 50 anos de reflexões aí sobre Porongo, né? E até hoje, cada vez que eu examino algum documento, leio, sempre se vê a ação do Caxias, né? Que, acho que está aí também, foi definido pelo Varela se referindo à astúcia do Caxias e o propósito dele de intrigar as lideranças farroupilhas. Ele diz assim: Sua Excelência, o senhor Barão, soprava as labaredas da cisânia entre os revéis, qual raposa amestradíssima, contra quem nada pôde a infernal sabedoria e inteligência de Bento Manuel Ribeiro, quanto mais a ingenuidade gaúcha. Então, você vê coisas assim. O Caxias cuidar para que um emissário dissesse ao Canabarro que ele tinha que manter atitudes aparatosas, porque a corte obrigava a que ele não parasse com combates, né, sem que houvesse a pacificação formalizada. Já para o Bento Gonçalves, ele diz coisas um pouco mais suaves. Olha, as tratativas de pacificação não implicam em deposição de armas. Mas isso é diferente do que chega para o Canabarro dizer que ele fica combinado doravante que só vamos desenvolver operações aparatosas, porque eu não tenho autorização, a não ser que esteja assinada a paz. Então eu tenho convencimento que o Canabarro se sentia como quem estivesse num armistício, vamos dizer, em Porão. Sim, isso é muito importante, né? Quando o senhor fala dessa interlocução, ela chegou a se dar pessoalmente ou foi sempre por emissários ou por cartas? Pessoalmente, por essa explicação em que ele diz para o Canabarro, ele não diz para o Canabarro, ele diz para Dionísio Amaro. Esse Dionísio Amaro, se não me engano, era primo do Bento Gonçalves, tinha boas relações com o Canabarro. Então ele diz assim: fica combinado que doravante só vamos desenvolver ações aparatosas. E o Dionísio teve interlocução direta com o Caxias. Teve, como também o Bento Gonçalves. Agora, o Bento Gonçalves chegou a avistar o Caxias? Sim, eles chegaram a conversar.
Aliás, tem diálogo entre o Bento Gonçalves e o Caxias, quando o Bento Gonçalves foi designado pelo próprio Canabarro para tratar de pacificação. E o Bento Gonçalves começa propondo, Bento Gonçalves começa propondo que o Rio Grande do Sul ficasse anexado ao Império novamente, mas como uma província federada. E que se o Império aceitasse isso, ele garantia que também se uniria o Império, Corrientes e Santa Fé. Que a mim até causava preocupação, eu pensando assim, mas o Bento Gonçalves não é mais nem presidente da República Rio-Grandense, não é comandante do Exército. Quer dizer, ele não manda na República Rio-Grandense e está oferecendo o Império para anexar até outros territórios. Eu achava aquilo uma coisa, não era sadia, não. Como é que o Bento Gonçalves pode estar pensando isso? Depois eu fui ver, eu não sei se isso se confirmou, eu até consultei até o professor de Direito Constitucional e não tive resposta ainda. Mas em 1823, numa proposta de Constituição, que foi o Congresso Brasileiro, a Cisplatina ficaria ligada ao Império por laços federativos, seria diferente das outras províncias. Eu não sei se não vinha daí a inspiração do Bento Gonçalves. Então, até depois que eu vi isso, eu digo, olha, não era tão absurdo assim que o Bento queria. Mas, na realidade, o Caxias não quis nem tratar do assunto. Diz que não havia discussão alguma que deixasse de considerar a reintegração imediata do Rio Grande do Sul no Império. Então, houve esses diálogos.